Olá, hoje nós estamos realizando o nosso primeiro culto via internet. É um culto diferente. A sede está vazia, mas isso não impede que você participe. Estaremos todos celebrando em espírito e em verdade. Ainda estamos fazendo experiências e contamos com a sua ajuda, com as suas sugestões, com seus comentários. Contamos com a sua participação. Você pode fazer gravações com músicas, hinos, solos, você pode mandar mensagens, você deve enviar seus motivos de oração e a partir do próximo domingo nós estaremos colocando tudo isso para tornar o culto algo mais pessoal possível. Então, meus irmãos, vamos celebrar, vamos cultuar a Deus durante esses minutos em que aqui estaremos, cultuando em espírito e em verdade. Que Deus verdadeiramente seja honrado e glorificado através desta nossa celebração. Ok?
exaltado nos céus, exaltado acima de todos os principados e potestades. Aleluia, glória a Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Em todos os nossos cultos, a igreja oferece um momento de oportunidade para que as pessoas contribuam com seus dízimos e suas ofertas. Atualmente estamos impossibilitados de fazê-lo pessoalmente, mas eu queria aproveitar este momento para lhe lembrar que a igreja não está isenta de todas as consequências do que está acontecendo atualmente. A igreja, como você, tem compromissos que precisa saldar. Por isso eu quero pedir a você que envie a sua oferta para a sua igreja, seja através da agência bancária, por internet, ou de alguma forma fazendo com que esta oferta chegue até a igreja, para que ela possa cumprir o seu papel. Nós temos obrigações financeiras, nós ajudamos missionário, nós ajudamos ministérios, enfim, nós contamos com a sua fidelidade. E eu gostaria que nesta hora nós estivéssemos orando, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde, nos proteja e nos ajude a superar esta tempestade. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a Ti como nosso refúgio, nossa fortaleza. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, eu te peço que Tu estejas trabalhando na vida de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Ó Pai, Tu conheces suas necessidades, seus problemas, tira toda a preocupação, toda a ansiedade. Ó Deus, e que o Senhor continue provendo para cada pessoa que está aqui. Cuida do salário do Teu povo, do suprimento, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, ajuda-nos a cumprirmos o nosso papel neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem.
se cuidando, estejam em suas casas, cuidando também dos seus idosos, que a gente possa realmente seguir as orientações médicas, também dos agentes de saúde, dos nossos governantes, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E nesse momento de intercessão, a gente vai orar por esta situação que o mundo inteiro está enfrentando. Nos próximos vídeos teremos os pedidos de orações já incluídos, conforme o pastor já mencionou no começo desta mensagem. Você tem a oportunidade de enviar o seu pedido de oração para os canais de comunicação da IBVA. Então você pode comentar também através desses vídeos pelo Facebook e pelo YouTube. Então que você também possa ter um momento de intercessão. A gente sabe que é o dever do cristão orar pela nação, clamar a Deus por essa situação, que Ele tenha a sua misericórdia sobre cada um de nós. Tá bom? Então a gente vai colocar uma música de fundo para que você possa nesses momentos dedicar um tempo em oração ao Senhor, e mesmo depois que este vídeo acabar, depois da palavra, nós também teremos outros momentos em família de oração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que nos dê sabedoria, tranquilidade, calma, e que nossas casas estejam seguras. Amém? Que Deus abençoe você. A palavra de hoje é Cristo na crise. Vamos conversar sobre o vírus que está rapidamente mudando a paisagem do nosso mundo. Mais especificamente, eu quero falar sobre como nós, cristãos, somos chamados a responder em momentos como este. É óbvio que precisamos ser sábios, precisamos ser responsáveis. Devemos criteriosamente considerar todas as recomendações das autoridades sanitárias. Como cristãos, devemos ter
bom senso, sensibilidade, porque eu posso ser infectado por outra pessoa, mas eu também posso ser um agente de infecção para outra pessoa. E você que é jovem, não se julgue invencível. Nos Estados Unidos, grande parte de pessoas internadas tem entre 20 e 54 anos. Então você também guarde a quarentena. Seja sensível para com o próximo. Viva um dia de cada vez. E é claro, nós como cristãos somos chamados a orar. Orar por aqueles que estão infectados. Orar pelos familiares de pessoas infectadas. Orar pelos incansáveis profissionais que cuidam deles. Pelos enlutados. E por aquelas autoridades que estão trabalhando contra o tempo para evitar, conter e erradicar o vírus. Na passagem que hoje eu quero apresentar, há uma palavra de Jesus que muito tem confortado o meu coração. É uma passagem que você conhece bem, está lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Olha o que diz a palavra. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode compridar a vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no fogo. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde quer que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O texto aqui está mostrando que a vida tem dois planos. Um primeiro plano e um plano de fundo. O primeiro plano são as coisas que estão à nossa frente, aquelas coisas que nós enxergamos. O plano de fundo da vida são as realidades espirituais invisíveis que estão atrás e adiante de nós. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:18 que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso não significa que estas duas coisas, esses dois planos estão separados. Se equivocam aquelas pessoas que separam o sagrado do secular, o visível do invisível, o físico do espiritual. Elas se mesclam, elas estão juntas. Eu não posso apenas orar pelas coisas materiais, esquecendo-me das espirituais.
E também não devo olhar somente para as coisas espirituais, esquecendo das coisas presentes. O nosso problema é que frequentemente nós focamos naquilo que se vê, o primeiro plano da vida, os problemas imediatos. Deixamos de olhar para o invisível, que é o plano de fundo da nossa existência. E qual é o nosso primeiro plano? Hoje, o nosso primeiro plano é o coronavírus e tudo o que ele afeta na nossa sociedade. Mas lembre-se, este é apenas o primeiro plano. Há um plano de fundo, que são as realidades espirituais e divinas promessas para colocar o presente numa perspectiva correta. É isso que Jesus está nos mostrando nesta passagem. Jesus reconhece tanto o primeiro quanto o plano de fundo da vida. Jesus não ignora as nossas necessidades imediatas, mas Ele quer que nós encaremos a vida numa perspectiva total. Ele quer que vejamos nossas necessidades imediatas à luz do reino de Deus. E assim Jesus nos ensina a fazer duas coisas. A primeira é algo para a gente evitar. A segunda é algo para a gente seguir. Hoje eu quero falar somente sobre o que evitar. No próximo domingo vamos falar sobre algo para a gente seguir. A primeira coisa que Jesus nos diz é: não se preocupem. Aliás, ele fala isso nesse texto 3 vezes. Não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem. Se alguém cochilou na primeira vez, ele fala a segunda. Se alguém estava distraído na segunda vez, ele fala a terceira. Não fiquem preocupados. Agora, estas afirmativas vêm precedidas de um por isso, de um portanto. Portanto, por isso não se preocupem. Isto significa que para nós, os crentes, a paz é sempre algo racional. Há algo que lógica e espiritualmente remove a nossa ansiedade. Para vencermos a preocupação, para vencermos a ansiedade, nós devemos pensar. Lembre-se que espiritualmente sempre há um portanto. Qual é o motivo da nossa paz? O motivo é a verdade que Deus é o nosso Pai amoroso. Estamos enfrentando a coronavírus, portanto, temos um Pai amoroso. Nós enfrentamos dificuldades, por isso, nós temos um Pai amoroso. É interessante que o capítulo 6 de Mateus se dedica ao Pai. No início, o Pai é aquele que vê tudo que nós fazemos. Então, quando Jesus fala de oração, Jesus diz que o Pai sabe o que precisamos antes de pedirmos. E depois somos informados que Deus é o nosso Pai que se importa e supre todas as nossas necessidades. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Qual é o nosso portanto? O pano de fundo lógico para a nossa paz é que Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, Deus se importa, Deus supre todas as nossas necessidades. É o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Este é o pano de fundo da vida. O cuidado soberano de nosso Pai Celestial. Mas o problema
é que muito frequentemente nós estamos unicamente focados no primeiro plano, nas coisas que se vê, nas coisas que se ouve nos noticiários. Estamos focados nas coisas erradas e pedimos coisas erradas. Todos nós estamos focados em nossas necessidades imediatas. Então, o que é que Jesus faz? Ele coloca o plano de fundo diante de nós. Ele diz assim: olhem os passarinhos, olhem as flores do campo. O que ele quer? Quer que olhemos para o plano de fundo. É quase como se ele estivesse dizendo: imaginem um pai que tem um monte de pássaros como animais de estimação. Esses pássaros não trabalham, não costuram e não se estressam. E ainda assim, eles são alimentados todos os dias. Não será irracional se o pai cuidar mais dos pássaros do que dos filhos? E esse mesmo pai tem um jardim florido. Que maluco cuidaria mais das flores do que dos seus próprios filhos? Por isso Jesus pergunta: será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Se Deus veste as flores, que têm uma existência tão curta, Ele também vai vestir vocês. Mas eu tenho algo a acrescentar aqui. Infelizmente, em momentos de crise, sempre que Deus é trazido para a conversa, a única pergunta que se faz é: onde está Deus? Onde está Deus no meio da tragédia? Onde está Deus no meio da epidemia? É interessante que nós não fazemos esta pergunta quando as coisas vão bem. Onde está Deus? Bom, deixa eu perguntar. Onde é que estava Jesus? Lembre-se que Jesus disse: se você já viu a mim, você já viu o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, onde estava Jesus? Em João 2, nós vamos encontrar Jesus em Caná, numa festa de casamento, transformando água em vinho. Mas em seguida, no João capítulo 11, Jesus está em Betânia derramando lágrimas em um funeral. Onde está Jesus? Jesus está no casamento, está no funeral. Jesus está nos bons dias e também nos dias maus. Jesus é Deus, o Deus da Sexta-feira Santa, sendo crucificado, e o Deus do domingo da ressurreição. Ele é o Deus do espetacular e o Deus do normal e corriqueiro. Ele é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Ele é o Deus no meio do nosso riso. E Ele está conosco quando choramos. Ele é o Deus quando a bolsa está em alta e quando o mercado está em queda. Ele é o Deus na luz e o Deus na escuridão. Onde está Deus? Deus está com a gente. Ele está em todos os lugares. Ele está cuidadosa e soberanamente no controle de tudo. Ele é o nosso socorro sempre presente em tempos de necessidade. Este é o plano de fundo da existência. Então, o problema não está com Deus. O problema está com a gente. O problema é que nós esquecemos o verdadeiro plano de fundo da vida. A ansiedade nos torna obcecados por coisas erradas, nossos problemas imediatos, e fazemos perguntas erradas. E se eu contrair o vírus? E se a medicina entrar em colapso?
E se algum dos meus for infectado? E se houver desabastecimento? E o meu emprego? São perguntas erradas. A pergunta que traz paz, esperança, força é: quem é Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? O que é que nós professamos acreditar como cristãos? Eu acredito em Deus, o Pai amoroso e todo-poderoso. Este é o nosso Deus. Este é o pano de fundo da vida daqueles que têm fé. Então, em que você está focado? Que perguntas estão agitando o seu coração? Não permita que a ansiedade domine o seu coração. Lembre-se, Cristo está na crise. Que Deus te abençoe. Vestir ao comer, olhai os lírios dos campos, que são tão belos. Olhai também as aves, que não plantam nem colhem. Se Deus protege as aves, quanto mais vós vos protegerá. A vida é mais que alimento, mais que a veste, deixai as coisas do mundo, segui as pegadas do Mestre. Vestir ao comer, olhai os lírios dos campos, que são tão belos. Olhai também as aves, que não plantam nem colhem. Se Deus protege as aves, quanto mais vós vos protegerá. Que a veste, deixai as coisas do mundo, segui as pegadas do Mestre. Deixai as coisas do mundo, segui as pegadas do Mestre. Mais que a